Boa tarde, começa agora a segunda edição do Agricultura BR. E hoje é segunda-feira, começando a semana, dia 30 de novembro. Você vai conferir com a gente nessa edição. Você vai ver que a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, em linha com a Conab, aponta que no próximo ano as exportações brasileiras devem ser pelo menos 5 milhões de toneladas superiores do que no ano atual. Ainda falando em grãos, a Câmara Setorial de Milho pede aumento nas exportações. E as chuvas mais intensas no centro-sul do país atrapalham os trabalhos com a cana-de-açúcar, seja na colheita, seja também nos trabalhos de manejo. E a chuva gera uma maior movimentação na reposição. Você vai conferir mercado físico, mercado futuro, tem também previsão do tempo para as regiões produtoras a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. E a gente começa o programa falando sobre o mercado da soja. E a soja na Bolsa de Chicago, que há pouco vinha em alta, Fabiano. Uma alta para as posições de mais curto prazo, vinham entre 0,2% até 0,3%. Vamos conferir como que vem os negócios agora. Se mantém na mesma postura. Em janeiro do próximo ano, vem com alta de 0,28%, negociada a $8,75 mais 50 o bushel. Março a $8,77 mais 50 o bushel, alta de 0,22%. Maio, $8,83 mais 75 por bushel, alta de 0,22%. E julho, $8,90 mais 25 bushel, uma alta de 0,25%. Posições para os negócios em Chicago. As posições, inclusive, estão nos valores mais altos ou muito próximos dos valores mais altos negociados nesta segunda-feira. E por aqui é hora de conferir também como iniciou a semana também para o dólar. O dólar que na última sexta-feira vinha em queda. A gente vai observar agora como anda a movimentação então para o dólar neste momento. A gente vai observar aqui, você tem aqui comigo R$ 3,84 mais 7. Nesse momento vem com uma alta de 0,60% o dólar comercial. Bom, esses são os dois elementos que formam os valores com a soja aqui no Brasil. O dólar que vinha sendo negociado com queda abaixo dessa banda ou dessa marca de R$ 3,80 durante as últimas semanas, mas na sexta-feira reagiu com os anúncios, ou possível alteração de taxa de juros pelo Banco Central norte-americano, o que faria com que se elevassem os valores. E com isso o mercado assoprou, sinalizou com uma alta do dólar aqui no Brasil. O dólar que vem em alta no mundo todo, essa alta do dólar não está cessando, ela continua fora do país e agora, desde sexta-feira, ela é mais sentida aqui no Brasil. Por aqui nós vamos trazer alguns fundamentos para o mercado internacional da soja. Mercado internacional da soja que teve os últimos números apresentados importantes na sexta-feira, depois de uma situação de feriado prolongado. Quinta-feira foi dia de ação de graças, sexta-feira foi dia reduzido nas operações, aí veio sábado e domingo. Hoje realmente temos a retomada, nós temos aqui o histórico de vendas para 12 semanas no que aconteceu nas últimas temporadas, na temporada 10-11, que ficou com 31.420.000, 11-12 tinham 20.790.000 toneladas vendidas, temporada 14-15 chegou a 38.470.000 toneladas vendidas em 12 semanas. O acumulado de vendas nos Estados Unidos para 12 semanas na temporada 15-16 reflete essa situação do dólar alto, a baixa competitividade do produto norte-americano, com 32.070.000 toneladas para a 12ª semana. E olha que as vendas dos Estados Unidos, elas registraram 1.170.000 toneladas entre os dias 14 e 19 de novembro, um resultado 35% abaixo daquele período que precedia o anúncio dessa última semana. Portanto, teve uma redução nas vendas norte-americanas. Dando sequência aqui, nós trazemos mais uma análise gráfica. Você está vendo aqui 12 semanas da temporada dos Estados Unidos, aqui um comparativo entre a temporada 14-15 com a 15-16. Nós temos aqui as exportações embarcadas, se eu não estou enganado aqui, de acordo com a nossa produção, nós temos 19.490.000, 18.080.000 na 15-16. Daqui a pouco esses números serão atualizados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.
Por aqui, ainda falando sobre as exportações de soja, a gente traz agora outros números da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, que projeta um aumento das exportações agora para 2016 em mais 5 milhões de toneladas, somando assim 57 milhões de toneladas ante os 52 milhões estimados para este ano de 2015, apesar da perspectiva de maior concorrência dos Estados Unidos e também da Argentina ao longo da temporada 15-16. A ANEC reforça ainda que o real fraco e também a maior produção devem contribuir para o melhor resultado. Já para a associação, os exportadores de soja brasileiros terão um desafio adicional na posição de líderes mundiais diante de um crescimento nos estoques globais do grão na temporada 15-16, após grandes colheitas nos Estados Unidos e também na América do Sul. Com grandes safras, os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago estão oscilando os próximos das mínimas em mais de 6 anos, enquanto que no mercado brasileiro, a alta do dólar está ajudando a compensar perdas registradas nas cotações de referência no mercado exterior, fortalecendo assim os preços na moeda brasileira. Ainda falando em soja, a gente vem aqui para o mercado físico brasileiro e você acompanha como está a cotação no estado do Paraná. E o Agricultura BR traz em destaque agora a previsão do tempo. Nós vamos até São Paulo, vamos conversar com a Nadiara Pereira, ela que volta para o Agricultura BR, trazendo informações sobre o estado do Mato Grosso do Sul e principalmente as áreas de produção de soja. Nadiara já está aqui conosco. Olá, Nadiara. Nadiara, como é que estão as condições de umidade de solo nessas áreas de produção no estado do Mato Grosso do Sul? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Por enquanto, as condições de umidade estavam um pouco melhores sobre a metade sul de Mato Grosso do Sul e no norte do estado as chuvas estavam mais escassas, também temperaturas mais altas e com isso algumas áreas ainda estavam com baixos índices de umidade, o que dificultava o desenvolvimento das lavouras de soja. Só que agora, neste final de semana, voltou a chover forte em algumas cidades do norte de Mato Grosso do Sul, com isso a umidade do solo voltou a aumentar em algumas áreas. Agora, por enquanto, nesta segunda-feira a situação é a seguinte, aqui sobre o sul, leste e norte, a gente observa toda esta área rosa no mapa, o índice de água disponível no solo está bom, chegando até 100% de umidade nesta área em rosa. Sobre o centro do estado, índices variando entre 30% e 40% de umidade. E aqui sobre o extremo oeste, noroeste de Mato Grosso do Sul, é que a situação é um pouco mais crítica e nesta área o solo está um pouco mais seco, aí com índices de entre 10% e 20% de umidade. Agora, para os próximos dias, expectativa de chuvas mais volumosas sobre Mato Grosso do Sul, principalmente em algumas áreas aqui do centro e norte, volumes que devem variar em torno de 30 milímetros aqui sobre o centro, norte, nordeste e algumas áreas da faixa leste. No oeste, naquela região que está mais seca, por enquanto, expectativa de pancadas bem isoladas e de baixos volumes de água nestas áreas. No próximo período, entre 5 e 9 de dezembro, a chuva se torna mais generalizada, de forma mais homogênea, atingindo todas as áreas de Mato Grosso do Sul, com volumes que devem variar de 30 a 50 milímetros em todas as regiões. E no próximo período, entre 10 e 14 de dezembro, a situação não deve mudar muito. Tem previsão ainda de chuva contínua, frequente e com volumes aí que variam em torno de 50 milímetros nas áreas mais atingidas. Então, a partir da segunda semana, principalmente do mês de dezembro, a chuva se torna mais generalizada e volumosa, garantindo aí boas condições de umidade do solo para o desenvolvimento das lavouras de soja no estado de Mato Grosso do Sul.
Nadiara, e de Mato Grosso do Sul, produtor também de todo o Brasil, quer saber como fica a umidade do solo também para outras regiões e também vem chuva por aí? Boa tarde. Boa tarde. Tem previsão de chuva sim em grande parte das áreas produtoras de soja agora para os próximos períodos. Só que no estado do Paraná, essa chuva não é tão bem-vinda, porque já tem chovido muito e o excesso de água tem prejudicado principalmente os cuidados com as lavouras de soja. Os agricultores não têm como entrar nas lavouras, fazer aplicações, então por enquanto, falta períodos de sol e, com isso, o excesso de umidade, além de propagar doenças, também aí dificulta os cuidados no campo. Então, no Paraná, boa parte da região sul, São Paulo, sul de Minas, aqui partes de Mato Grosso do Sul, como a gente falou, sul de Goiás e principalmente sudeste de Mato Grosso, as condições de umidade do solo são boas e agora nos próximos dias tem previsão ainda de chuvas nessas áreas. A situação é um pouco mais crítica em algumas áreas aqui do norte, nordeste de Mato Grosso e também aqui em partes do norte de Goiás. Nessas áreas o solo está ainda bastante seco e nesses próximos dias, principalmente nesta semana, a expectativa é de chuva irregular. Nesta área aqui, se chover, é de forma bem isolada e com baixo acumulado. Nas demais áreas, onde as condições de umidade já estão altas, por enquanto tem previsão de bastante chuva no sul do país, o que deve atrapalhar as atividades no campo ainda nesta semana, principalmente no Paraná, e também deve chover bem aqui sobre o sudeste. Estado de Minas Gerais deve ser bastante atingido com até 100 milímetros ao longo desta semana, e no estado de Mato Grosso do Sul, Goiás, acumulados de até 30 milímetros, e Mato Grosso é o estado aí que será menos beneficiado. As pancadas de chuva devem atingir principalmente sul e oeste do estado e no nordeste, situação mais crítica. No nordeste do Brasil, nesta área aqui branca do mapa, nada de chuva muito significativa. Então, entre Maranhão, Piauí e algumas áreas da Bahia, situação ainda bem complicada e também no Tocantins, nada de chuva nesta semana. No próximo período, a chuva volta a se espalhar de forma mais homogênea pelo interior do Brasil, atinge todo o sudeste, centro-oeste e também continua chovendo no Paraná. Desta vez, a chuva também se espalha para o Mato Grosso, aqui atingindo o norte e nordeste do estado, com volumes mais significativos. Então, essa é a tendência. A partir da segunda semana agora do mês de dezembro, a chuva volta a ganhar um pouco mais de força no interior do Brasil, atingindo de forma mais generalizada as áreas produtoras do centro-oeste. No sul do país, ainda a continuidade da chuva sobre o Paraná, então, afetando aí principalmente as áreas produtoras de soja, quando os agricultores não conseguem aí praticar os cuidados nas lavouras de soja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Muito obrigada, Nadiara, pela sua participação. E por aqui, já que nós estamos falando sobre os produtores de soja, a gente vai destacar aqui o produtor José Fejeira, lá de Santa Terezinha de Itaipu, no estado paranaense, que enviou fotos da sua produção, a sua lavoura de soja, que inclusive você também pode enviar para a gente através principalmente do WhatsApp, que é rápido, fácil, a gente recebe na hora, e o número é 6796562266. Tá certo, agradecimentos ao telespectador aí do estado do Paraná, mandando a sua lavoura de soja. E como você sabe, a Agricultura BR ele é transmitido para boa parte da América do Sul. O pessoal pega pelas parabólicas nas propriedades rurais, principalmente no Paraguai. Um grande abraço a todos os produtores que nos acompanham por lá e mandam através do WhatsApp 6796562266 as suas imagens. Nós vamos ver agora como é que está o desenvolvimento da área de soja de Valdo Shore, ele que é de Itapuã, no Paraguai. Ele fez o cultivo, a semeadura no dia 29 de setembro. Você pode ver aí, a foto mostra claramente que há bom desenvolvimento da lavoura do Ivaldo Shore, ele que é telespectador aqui, assíduo do Agricultura BR. Obrigado, Ivaldo, por mais imagens aí da sua área de produção lá no Paraguai, aí no Paraguai. Semana passada nós tivemos uma outra participação, o Medese Antônio, ele que é do Paraguai também, de Nueva Toledo, e tinha mandado também o desenvolvimento da sua área de produção com soja. Paraguai, que é o quarto principal exportador de soja do mundo. Fica atrás de Brasil, Estados Unidos e Argentina. O país deve produzir na temporada 2015-2016 8.800.000 toneladas de soja. O calendário do Paraguai é muito parecido com o do centro-oeste brasileiro e acaba tendo muita troca de informações entre os produtores, os sojicultores que estão no Paraguai e também aqui no Brasil, com isso trazendo ganhos tanto para o Paraguai, para os produtores de lá, quanto os produtores aqui do Brasil também. Por aqui você confere como é que estão as cotações da saca de 60 quilos da soja.
Já que nós estamos falando da participação também dos telespectadores que estão neste momento em contato com a Agricultura BR, a gente quer enviar um abraço todo especial à Creuza, ela que é de Alexânia, em Goiás, e também de todo o Nordeste brasileiro, que está sempre sintonizado aqui no Agricultura BR. Um abraço especial ao Fábio Sucupira, ele que é de Apodi, o Jonas de Natal, a Bela Natal, e também o Roberto Gomes de Petrolândia, lá de Pernambuco, todos sintonizados agora no Agricultura BR. Bom, já que o assunto é Nordeste, nós vamos trazer a previsão do tempo, porque no Nordeste, principalmente no estado da Bahia, teve até algumas chuvas em algumas regiões. Isso trouxe algum ânimo para os produtores de soja, um certo alívio para os produtores de cacau que vêm sofrendo. Cacau vem perdendo produção, vem perdendo produtividade por conta dos efeitos da seca, e soja não tem as condições, ou a maior parte das áreas de produção na Bahia não haviam tendo condições para semeadura. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para esse estado e também para os demais estados da região Nordeste. E Nadiara, Nordeste é que o estado que vem mais, a região que vem mais sofrendo com a questão da seca, com essa estiagem. Há uma previsão de mudança, de melhora para as próximas semanas? Olha, Fabiano, por enquanto o padrão de chuvas não vai mudar muito sobre o Nordeste do Brasil. E esse ano deve terminar aí com situações críticas em grande parte da região Nordeste. E o ano que vem ainda vai ser bem complicado sobre a região, principalmente por causa da atuação do fenômeno El Niño, que ele enfraquece o principal sistema que provoca chuvas agora durante o verão sobre o Nordeste, que é a zona de convergência intertropical. Com esse sistema enfraquecido, as chuvas vão ficar abaixo da média aí, principalmente na metade norte da região durante o verão. Por enquanto, a situação é bastante crítica em quase todo o Nordeste. Nesta área vermelha do mapa, o índice de água disponível no solo está em torno de 10% ou abaixo deste valor na maior parte dos estados. As chuvas que chegaram à Bahia, ao sul e oeste da Bahia, até o sul do Piauí e extremo sul do Maranhão, aumentaram a umidade do solo em áreas produtoras, principalmente áreas produtoras de soja, e a gente observa aqui um índice bem mais alto, variando de 70% até 100% na área rosa do mapa. Então, nessas áreas choveu bem, a umidade do solo aumentou, mas por enquanto nos próximos períodos a previsão ainda é de chuva bem irregular. Agora, para esta segunda-feira, a expectativa é de tempo seco em quase toda a região Nordeste. Pode chover nestas áreas escuras aqui entre o norte do Maranhão, norte do Ceará, algumas áreas do extremo sul da Bahia, mas é uma chuva muito isolada, com baixo acumulado e ainda acompanhada por altas temperaturas. Por isso, não é uma chuva que recupera a umidade do solo nestas áreas. E à tarde, temperaturas altas, muito calor aqui sobre o norte do Piauí, máximo de 37 graus, norte do Maranhão com 34 graus, 37 graus também aqui no meio oeste da Bahia. Então, essas altas temperaturas também ajudam aí a baixar os níveis de umidade do solo. Para os próximos 5 dias, previsão de pouca água agora para o Nordeste. Até o dia 4 de dezembro, chuva bem isolada no sul e oeste da Bahia e também partes do oeste do Maranhão. Essa chuva não é uma chuva agrícola, não deve recuperar a umidade do solo em áreas produtoras. Para o próximo período, até volta a chover de forma um pouco mais intensa sobre a Bahia. Novamente, a chuva volta a se espalhar aqui pelo sul e oeste do estado, favorecendo áreas produtoras de cacau e também de soja, com volumes que variam de 30 a 50 milímetros em 5 dias. E mais ao norte do estado, também tem previsão de pancadas de chuva, só que é uma chuva bem isolada. Deve atingir a região de Sobradinho, que está em situação crítica por causa da falta de água nos reservatórios, mas essa chuva não enche reservatório aqui sobre o norte do estado, então esse bem baixo de água. Pancadas de chuva também atingem o sul do Piauí e do Maranhão, mas no restante da região, tempo bastante seco e essa vai ser uma tendência aí para o mês de dezembro. As pancadas de chuva chegam até o sul da Bahia, mas não conseguem se espalhar para grande parte da região. A gente até vai ter um aumento aí da frequência de pancadas de chuva, mas as chuvas devem ficar abaixo da média aí durante o finalzinho dessa primavera e também durante o verão no Nordeste do país. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até já! Até já, Nadiara. Daqui a pouco outras informações sobre a previsão aqui no Agricultura BR. E por aqui é dia de enquete nova aqui no Agricultura BR. A partir de hoje você pode responder para a gente. Se você é produtor de milho, você já negociou toda a sua produção 14-15? Responde para a gente quer saber e compartilhar com todo o Brasil. E para isso, você tem várias plataformas de acesso aqui com a nossa equipe. E se você ainda não sabe, preste atenção nesse VT.
Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. Bom, e daqui a pouco na Agricultura BR você tem os indicadores da agropecuária brasileira. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Agricultura BR de volta e agora para trazer os destaques dos indicadores da agropecuária brasileira. E por aqui a gente começa falando sobre o indicador Vaca Gorda Brasil, que é uma média praticada nas 14 principais praças produtoras brasileiras. A gente vai saber então como vem sendo a escalada de preço para essa matéria-prima, que a gente começa observando então. O primeiro você observa aqui comigo os números então para o indicador do dia 28 de outubro até o dia 27 de novembro. E os valores atualizados neste momento para a gente conferir. Veja que começou no dia 28 de outubro a R$ 135,06. E dali em diante, esse preço ele foi ganhando alguns centavos. No dia 6 de novembro, R$ 135,12. No dia 13, aumentava mais alguns centavos, de 12 passava para 81. No dia 20 de novembro, aumentava mais 6 centavos, até chegar à base do dia 27 de novembro a R$ 135,56. Veja que nesses últimos 30 dias, essa alta chega a 0,37% e também fazendo um comparativo com o dia 27 de novembro do ano passado, quando estava R$ 127,46. A arroba, essa alta chega a um pouco mais expressivo, a 6,4% para a vaca gorda, o preço da média brasileira. Por aqui o indicador agora Soja Brasil, que é feito considerando os 10 principais estados produtores, uma média simples que leva em consideração a mínima e a máxima diária. E essa média chegou ou fechou a última sexta-feira a R$ 74,78 a saca de 60 quilos, apresentando recuo, portanto, no comparativo com a quinta-feira, perdeu cerca de 20 centavos por saca, mas também foi um dia de poucos negócios. Apesar de ter voltado a operação em Chicago na sexta-feira, foram poucos negócios feitos e ainda quando feitos no campo negativo. Na sexta-feira, vale lembrar que houve alta para o dólar, foi quando o dólar teve uma reação um pouco mais forte. Vamos acompanhar agora o que aconteceu nos últimos 30 dias nesse acumulado. Você tem aqui o gráfico sendo montado, 28 de outubro o valor era de R$ 75,73, chega a R$ 75,90 no começo do mês de novembro, R$ 75,28 foi no dia 8 de novembro, depois do dia 11 ele vem para a marca abaixo de R$ 75,00, no dia 16 eram R$ 74,78, R$ 74,78 no último dia 27 de novembro, sexta-feira, portanto, fechando nesse valor a saca de 60 quilos. Esse número aqui representa uma queda, você vê aqui entre o dia 28 de outubro a 27 de novembro, uma queda de 1,25%. Entretanto, se comparado com a mesma data, 27 de novembro de 2015 com 2014, há uma alta de 23,8% para os últimos 12 meses. Já para o indicador Milho Brasil, ao contrário dos últimos 30 dias que para a soja teve números negativos, para o milho foi diferente, o cenário foi positivo e você acompanha então como foi esse indicativo dos últimos 30 dias, o indicador Milho Brasil, que é uma média praticada entre o valor máximo e mínimo nas 10 principais praças produtoras brasileiras, do dia 28 de outubro até o dia 27 de novembro. E veja comigo como vem aumentando esse preço para o milho. Dia 28 de outubro, R$ 27,00
27,56. No dia 4, já ia para R$ 28,00, 28,15. No dia 11, R$ 28,66. Recuava no dia 19 de novembro, R$ 28,41, mas voltava a recuperar alguns centavos, R$ 28,69. Nos últimos 30 dias, portanto, 4,08 aí de números de atualização de alta para o milho, sendo que nos últimos 12 meses, exatamente a 27 de novembro de 2014, quando estava R$ 24,14 a saca, aí sim nós temos uma alta mais expressiva que chega a 18,8% para a média do milho aqui no Brasil. Agora, o indicador Café Sul de Minas, ele representa a principal região produtora do país e tem sofrido com muita pressão, principalmente por conta dos valores negociados em Nova York. A última sexta-feira, inclusive, foi marcada por valores mais baixos na Bolsa Norte-Americana, na plataforma ICE Futures. Vamos conferir o que aconteceu até a última sexta-feira, acumulado dos últimos 30 dias para esse indicador. No dia 28 de outubro, a saca eram R$ 485, ela recua no dia 7 de novembro, vem para R$ 475 no dia 17 e fechou a última sexta-feira a R$ 505. Assim foram fechados os negócios com o Café Sul de Minas a saca. Uma alta, inclusive, de 4,12% frente aos registros do que acontecia exatamente há 30 dias para esse indicador, mostrando uma certa recuperação. Os valores são muito parecidos com o que eram praticados há 12 meses, mostrando um certo equilíbrio de valores. Entretanto, como o produtor sabe, os insumos ficaram bem mais caros. Por aqui, o Agricultura BR traz informações importantes agora para quem opera nesse mercado. Bom, o mercado do café ele vem com muitas oscilações por conta do que geralmente acontece em Nova York, muita pressão em relação aos valores que são negociados na Bolsa Norte-Americana, na plataforma ICE Futures. Faz também, vale lembrar, que em relação aos negócios com o café aqui no Brasil, com a proximidade do final do ano, agora faltam 30 dias para acabar o ano, o número de negócios, como já era o sentido pelo menos há 15 dias, diminui. E essa diminuição dos negócios no mercado interno devem ficar maiores. Uma observação importante é lembrar que o cafeicultor neste período, até porque os valores, apesar de você ver aqui uma alta há pouco, pelo menos no indicador, no valor médio praticado para a região sul de Minas, nos últimos 30 dias ter tido uma alta de cerca de 4%, é importante ressaltar que esses valores ainda não trazem uma remuneração tão adequada assim para esse cafeicultor por conta desse custo de produção. E com isso ele vende menos, ele procura menos o mercado, coloca menos produtos em oferta e essa é uma realidade que se tem no Brasil. Normalmente fica mais agravada com essa situação de valores mais baixos para o café praticado no país. Um outro fator importante quando se fala em relação ao café fica por conta da disposição desse cafeicultor em colocar essa sua produção e a relação que isso tem com a questão climática. Vale lembrar que tivemos uma oscilação de valores logo no começo de novembro bem forte, negativa em Nova York, e os negócios chegaram a ficar na posição de mais curto prazo a $1,11 por libra-peso, e esse valor não é nada remunerador para o produtor brasileiro. Você precisaria ter $1,20 pelo menos para empatar as suas contas, mas $1,11 foi o valor, muita pressão por parte dos investidores, porque começaram a receber os informativos de uma questão climática, uma previsão de chuvas mais forte na região sudeste do Brasil, principalmente entre São Paulo e Minas Gerais. Com isso, a pressão foi maior sobre esse café negociado no mercado interno brasileiro. Portanto, neste momento, o produtor que faz negócios é só aquele que precisa fechar ou cobrir alguma questão, algum pagamento em curto prazo.
Por aqui você confere comigo como é que estão os negócios na Bolsa Paulista, café arábica negociado lá. Tem 3 posições negociadas, todas elas com poucos contratos. Posição de dezembro vem com 150 contratos a $142 por saca de 60 quilos, recuo forte de 2,41%. Março tem um pouco mais de expressão no número de contratos, 780 a $146,75 a saca, queda de 3,04%. Setembro, apenas 50 contratos a $148,15 por saca, queda de 2,34%. E de olho nos lucros, a gente vai saber agora como estão os valores para o café arábica, a plataforma Ice Filters em Nova York, que terminou a semana passada em queda. A gente vai ver como anda agora a movimentação e você acompanha agora comigo todas as posições negociadas neste momento em queda. Veja que o contrato de dezembro vem agora com os negócios a $1,17 mais 60 por libra-peso, aí uma queda de 2,80%. O contrato de março para o próximo ano, você vê mudando agora essa interação que você de casa observa com a gente, os negócios a $1,20 por libra-peso. A queda é de 2,91%. O contrato de maio do próximo ano também vem com uma queda de 2,90% e os negócios a $1,22 mais 10 por libra-peso. E o contrato de julho também do próximo ano, ainda assim vem queda 2,81% e os negócios a $1,24 mais 20 por libra-peso, neste momento, começando a semana em queda para o café arábica. Por aqui, destaque agora é para a plataforma Life, portanto, negócios com café robusta. Café robusta também sofria pressão na última semana. Vamos saber como é que estão as posições negociadas na Bolsa de Londres. É o que nós acompanhamos agora. O café que é referência para o café Conilon, que é produzido aqui no Brasil. Você tem aqui posição de janeiro perde pouco, mas perde 0,33%, $1.509 por tonelada. Março vem com queda de 0,51% a $1.535 por tonelada e maio $1.558 a tonelada, recuo de 0,57%. Em relação às novidades para o cenário internacional do café robusta e também Conilon, fica por conta de uma revisão da produção do Vietnã, maior produtor do café desta variedade, que foi revisada para cima. E olha só, essa semana nós estamos alterando a enquete do Agricultura BR. Na semana passada, nós trazíamos aqui o destaque para até a última semana de como que quem tem soja ainda da temporada 14 e 15 se comercializaria ainda neste ano ou no começo do próximo. Nesta semana, nós estamos perguntando a respeito do milho. E o milho, a mesma situação. Você que tem milho, temporada 14 e 15, se você vai vender ainda nesse ano ou no começo do ano de 2016. E olha só, na semana passada, na sexta-feira, nós trouxemos aqui uma Agricultura BR Responde e a Juliana trazíamos a resposta, pelo menos o estudo, que apresenta o que aconteceu nos últimos trimestres, nas últimas temporadas, o último trimestre, sempre comparado com o trimestre posterior, para que o produtor rural tivesse condições de dar a sua resposta. Portanto, responda você também, você que está participando aqui do programa hoje, se você é produtor de milho, responda no 67 9656 2266, é o nosso WhatsApp. Você pode mandar também no Twitter, twitter.com/agriculturabr. E falando ainda em WhatsApp, bastante movimentado neste momento do Agricultura BR, a gente quer mandar um abraço todo especial ao Gilberto, ele que é de Santa Luzia do Pará, lá no norte, lá no Pará, acompanhando a gente, o Marcos Roberto de Barra do Jacaré, no Paraná, vamos lá para a região sul, também o Irago Batera de Abel Figueiredo, também lá do Pará, o Gustavo de Canoinhas de Santa Catarina e também o Acinolere de Ourilândia do Norte, também o estado paraense, assistindo nesse momento o Agricultura BR. E daqui a pouco você tem mais destaques para o mercado do milho também local. É o que nós vamos ver depois do intervalo aqui no Agricultura BR.
Agricultura BR de volta e agora para trazer os destaques do setor do milho. Isso mesmo, olha, em Brasília, na capital federal, representantes do milho estiveram reunidos para discutir as próximas ações para o ano que vem, claro, as melhorias que precisam ser feitas para ampliar o setor. A gente vai acompanhar agora mais informações, a reportagem de Raíssa Lomonte. Em Brasília, foi a vez da Câmara Setorial do Milho se reunir no Ministério da Agricultura. O grupo, formado por representantes do segmento, debateu assuntos como a melhora na infraestrutura da agricultura brasileira e a criação de um seguro que proteja o agricultor de prejuízos com a safra. Todas as medidas vão ser encaminhadas para a ministra da Agricultura, Cátia Abreu. Ela vem convivendo com uma série de problemas meio históricos. E essas questões que nós debatemos aqui principalmente. Então nós debatemos o quê? A questão da falta do seguro, um seguro de renda, um seguro que dê tranquilidade ao produtor para que, se ele não colhe por causa de uma questão climática, uma questão grave de mercado, ele tenha uma proteção para plantar o ano seguinte e não se torne inadimplente, que não visite os sites do Serasa, que inibem a sua produção e, principalmente, encarecem muito a sua produção. Mais incentivos para as exportações foi outro assunto discutido. Os empresários pedem missões para a abertura de novos mercados. Nós precisamos ter mais uma política de exportação mais agressiva. O país, o governo tem que nos auxiliar, tem que acompanhar as missões, o presidente da República, o ministro de Estado, etc. e tal. Isso nos possibilita acesso a autoridades que nós, como empresário, muitas vezes não conseguimos chegar. Então, nós precisamos de muita coisa. Nós somos bons, com certeza, mas nós precisamos aumentar, melhorar o entorno da produção de milho, o entorno da fazenda do produtor rural brasileiro. Raíssa Lomonte para o SBA. E durante boa parte da manhã de hoje, o mercado do milho lá na Bolsa de Chicago, ele vinha operando e de maneira irregular, vinha algumas posições no mais curto prazo vinham em queda, outras vinham em linha com o fechamento da sexta-feira e há poucos minutos esse mercado começou a apresentar um volume de alta. É o que nós vamos conferir agora. Você tem aqui o milho em Chicago, posição de dezembro, negociada a $3,61, mais 75 por bushel, alta de 0,76%. Agora no valor mais alto negociado no dia, na posição de mais curto prazo. Março veio com negócios a $3,70, mais 25 por bushel, alta de 0,81%. Maio, $3,76, 0,80%. Julho, $3,81, mais 50 por bushel. Você pode comparar as posições aí dessa coluna escrita últimos negócios com a penúltima coluna da esquerda para a direita, onde estão as cotações máximas. Todas as posições de mais curto prazo vêm em alta neste momento na Bolsa norte-americana. Por aqui a gente continua falando a respeito de fundamentos para o mercado do milho. Mercado do milho que até teve números positivos sendo apresentados na última sexta-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano, que trouxe o relatório de vendas e exportações. Esse relatório apresentou uma venda extremamente elevada, a melhor da temporada, mas mesmo assim, até por conta do trigo que vinha numa queda forte, puxava o milho, os negócios com o milho lá nos Estados Unidos também vinham em queda. Hoje, essa situação ela se altera. Vamos conferir agora fundamentos para este mercado norte-americano do milho, histórico de vendas para as últimas 12 semanas nas últimas temporadas. Você pode observar aqui que, apesar de ter tido uma semana com volume de vendas muito interessante, 2.040.000 toneladas entre os dias 13 e 19 de novembro, para entrega na temporada 15 e 16, 161% acima do que acontecia uma semana antes. Ainda assim, a diferença é muito grande. Temporada 14-15 vendeu 21.580.000 toneladas em 12 semanas e a 15-16, 16.580.000 toneladas. Portanto, um volume de vendas que vem realmente bem mais lento. Os Estados Unidos perdem muita competitividade com relação ao dólar, que vem extremamente elevado. Por aqui é hora de ver na Bolsa Paulista, aqui no Brasil, como andam as negociações na BMF Bovespa. Números que você acompanha agora, e aqui a gente já observa só o contrato de janeiro do próximo ano. São 2.360 contratos negociados e o valor
R$ 35,00 a saca. A variação em relação ao número anterior de R$ 34,61, variação positiva de 1,13% na bolsa da BMF Bovespa, começando a semana para o milho. E falando em milho, a gente observa agora a cotação do milho, dessa vez no estado do Paraná. E a colheita e a moagem da cana-de-açúcar foram prejudicadas pelas chuvas mais intensas no centro-sul do país na primeira quinzena do mês de novembro. Esse fator pode adiantar a colheita da temporada 2016-2017. Quem fala a respeito deste assunto é o repórter Gustavo D'Angelo. As constantes chuvas na primeira metade de novembro obrigaram as usinas do Centro-Sul a reduzir em 33% a moagem de cana, na comparação com a segunda quinzena do mês anterior. De acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a Única, na segunda parte de outubro foram processados 38.380.000 toneladas de cana, enquanto que na primeira metade deste mês, o processamento atingiu apenas 25.610.000 toneladas. Com as chuvas que iniciaram no final de outubro em áreas importantes de produção, como Piracicaba e Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, as máquinas quase que não conseguiam entrar nas lavouras, impedindo operações de colheita no início de novembro. Segundo a Organização dos Plantadores de Cana da região Centro-Sul do Brasil, a Orplana, o planejamento atual de várias usinas é o de continuar a moagem durante janeiro e fevereiro do próximo ano. Mas o encarecimento dos processos agrícola e industrial, com as paradas e retomadas, pode antecipar o fim do corte este ano. A expectativa é começar a próxima safra mais cedo e com um número maior de unidades industriais, já que sobrou mais cana sem colher do que se previa. Ainda de acordo com a organização, as chuvas, no entanto, devem garantir o bom desenvolvimento da cana a ser colhida na safra 2016-2017. Aliada à alta recente nos preços do açúcar e do etanol e o cenário positivo para os dois produtos também para o próximo ano, fatores que animam o setor produtivo de cana. Gustavo D'Angelo para o SBA. E o Agricultura BR vai agora para um breve intervalo e na volta você vai acompanhar que a chuva vem gerando uma maior movimentação no mercado de reposição. Você vai ver ainda os 2 leilões de café que ocorrem nesta semana, assuntos já ainda hoje aqui no Agricultura BR. E o Agricultura BR está de volta e o espaço agora é para a pecuária de corte. A gente fala sobre as exportações de carne bovina brasileira. O destaque é em relação às exportações de carne bovina para a União Europeia. E o volume que está sendo exportado nesse acumulado do ano de 2015, entre janeiro e outubro, é um volume baixo se comparado aos últimos anos. É um volume bem mais baixo, nós vamos ver agora daqui a pouco na análise gráfica. Entretanto, como o dólar ele veio em alta durante todo o ano, com valores, com patamares bem mais elevados do que eram praticados anteriormente, o faturamento em reais, ele vem realmente num valor bastante elevado, quase 2 bilhões de reais. 1.980 bilhões de reais é o que você confere agora no Agricultura BR. Você vai acompanhar comigo agora o volume exportado de carne bovina aqui só para a União Europeia, acumulado de janeiro a outubro. 2011 eram 89 mil toneladas, 93 mil em 2012,
2012, 109 mil em 2013, 102 mil toneladas no ano passado e até o momento 93 mil toneladas. Assim vem as exportações da União Europeia em relação ao volume exportado. Você observa aqui os números que estão sendo apresentados, como que eles ficaram em relação ao que se tinha ontem. São 92 milhões 680 mil toneladas ou 93 mil toneladas aqui, arredondando o número. Em 5 anos, 3,8% de alta para o volume exportado para a União Europeia. Em relação ao que acontece no faturamento, foram 613 milhões e 50 mil dólares faturados. Em dólar, o volume não é muito expressivo, assim como o volume que você viu aqui. Mas, quando convertido em reais, por conta do câmbio, que durante todo o ano, como eu já disse, veio em alta, chega a 1 bilhão 980 milhões de reais. E olha, a chuva gera uma maior movimentação no mercado de reposição. Isso mesmo, a chegada da chuva e o consequente início da melhora das pastagens faz com que ocorra uma maior movimentação nesse mercado de reposição, estimulando assim as altas. Além disso, a baixa oferta de animais colabora com esse cenário. Com isso, o cenário para o mercado de estabilidade. A alta, porém, em algumas praças tem sido notada resistência quanto ao aumento de preços. Vale também lembrar que os compradores que têm mais condições de aguardar estão optando por adiar as compras, na expectativa de melhores preços, justificando assim a estabilidade das cotações em algumas regiões. Na média de todos os estados pesquisados, para os machos anelorados, a alta semanal chegou a 0,5%, puxada pela valorização das categorias mais próximas da terminação. Os ajustes semanais médios chegaram a 0,1% para o bezerro, para o garrote também de 0,8% e de 0,3% para o boi magro. Em curto prazo, valorizações moderadas não estão sendo descartadas. Por aqui, hora de ver cotação de mercado da pecuária de corte, dessa vez para o bezerro. Cotações do bezerro. Oferecimento Eprinet Furon. Sua opção na terminação. O único carência zero. Por aqui a gente observa agora as informações para o mercado do arroz. Números apurados pelo CPEA e que você de casa acompanha comigo os números da última sexta-feira, dia 27 de setembro. E essa movimentação é o que a gente observa agora na sua tela. A gente acompanha os números da semana anterior. Começou na segunda-feira, dia 23 de novembro, a R$ 41,28. Esse número aumentava mais um pouco no dia 24, R$ 41,43, até chegar aí no dia 27 de novembro. No dia 26, chegava a R$ 41,50 e no dia 27, R$ 41,44. Teve uma queda, de 0,14%, então, em relação ao dia anterior, e fazendo também uma variação mensal, chega a 1,57%, essa variação para o arroz CPEA. Ainda falando do arroz em casca, a gente vai ver então como está a cotação agora nas principais praças. O assunto agora é o mercado internacional do trigo. O mercado norte-americano, como você sabe, sofre muita pressão por conta do dólar elevado, tira a competitividade do produto americano. Tem ainda as questões de rivalidade de vendas com também de outros grandes países produtores e agora exportadores. A Rússia, por exemplo, que tomou o posto de maior exportador de trigo dos Estados Unidos, e ainda Canadá e Ucrânia, que têm vendido muito trigo no mundo. Com isso, as exportações americanas têm uma estimativa mais baixa, pouco acima
acima de 21 milhões de toneladas. E há pouco, os negócios com trigo na Bolsa de Chicago vinham sem nenhuma tendência definida. Na sexta-feira vinha com queda, puxava o milho para baixo, inclusive, mas hoje sem muita tendência em relação às posições de mais curto prazo, o que você acompanha comigo. Nós temos aqui a posição de dezembro a $4,62 o bushel, queda de 0,64%. Março a $4,78 mais 50 por bushel, recua 0,10%. Maio, $4,87 mais 50 por bushel, alta de 0,56%, enquanto julho vem com $4,95 mais 50 por bushel, alta de 1,01%. Aqui as posições, independente da situação de recuo ou de ganho no mais curto prazo, sempre bem distantes da marca de $5 o bushel. E a gente continua falando sobre o mercado do trigo, porque chegou a hora de ver também o indicador CPEA. E essa movimentação da última sexta-feira, você já observa aqui a tonelada no estado paranaense, de acordo com o indicador CPEA. E a gente aproveita para fazer uma análise da semana anterior, no dia 23, veja que começou a R$ 728 por tonelada, até chegar na quinta-feira, dia 26, a R$ 729,67, e ainda tendo mais um ganho na ordem de 0,27% e fechando então na sexta-feira a R$ 731,61. Também fazendo um comparativo, uma análise também mensal, a gente tem uma variação positiva de 1,39%. E por falar ainda em trigo no estado do Paraná, a gente vai ver então como estão as cotações diárias para essa segunda-feira. A Agricultura BR está de volta e agora para trazer a previsão do tempo na região sul do país. O sul que vem sendo castigado por muita chuva, solo está saturado em vários estados, principalmente no Rio Grande do Sul. Várias regiões do estado apresentam saturação por conta do excesso de umidade. Vamos saber como é que fica a previsão para as próximas semanas e quem responde é Nadiara Pereira, ela que volta aqui ao Agricultura BR. Nadiara, como é que fica a previsão do tempo para todo o sul do país, principalmente Rio Grande do Sul, que vem sofrendo mais com excesso de chuvas? Olha, Fabiano, agora para os próximos dias a expectativa é de chuvas mais concentradas sobre o Paraná. No Rio Grande do Sul também chove, só que de uma forma um pouco mais irregular. Neste final de semana choveu forte sobre partes de Santa Catarina e Paraná. Inclusive o mês de novembro vai fechando aí como o mês mais chuvoso da história em algumas cidades do Paraná. No norte do estado, cidades como Londrina já receberam mais de 400 milímetros só neste mês de novembro. E no estado do Paraná, o excesso de água tem prejudicado principalmente os trabalhos nas lavouras de soja. Então, ainda continua essa expectativa de mais chuvas, o que deve atrapalhar as atividades no campo. Quanto à umidade do solo ainda bastante encharcado em quase toda a região. Este mapa aqui mostra índices de até 100% entre o norte gaúcho e interior paranaense e no restante do estado gaúcho, na área em azul, índices aí em torno de 70% de umidade do solo. Para amanhã, previsão de chuvas em grande parte da região. Só no Rio Grande do Sul é que o sol vai predominar na metade sul do estado. No Paraná, ainda há risco de temporais no norte e leste do estado e em Santa Catarina, norte e oeste gaúcho, as pancadas de chuva devem se espalhar especialmente no final do dia. São pancadas de chuva mais isoladas, podem até vir acompanhadas aí por temporais, mas de forma bem mais isolada. À tarde, tempo mais abafado, a máxima pode chegar até 30 graus no interior gaúcho, 31 graus no oeste paranaense e temperaturas mais baixas aqui na faixa leste, especialmente de Santa Catarina e Paraná. Agora, para os próximos 5 dias, previsão de volumes maiores aqui no norte paranaense, leste paranaense e algumas áreas de Santa Catarina. Deve chover em torno de 70 milímetros nas áreas mais atingidas. No Rio Grande do Sul, pode chover forte, mas de uma forma mais pontual aqui sobre o norte do estado. E na metade sul, teremos uma semana de tempo mais firme, predomínio do sol, que alivia aí a situação e ajuda nas atividades de campo. E temperaturas aí em gradativa elevação. Tivemos um início de semana mais frio do que o normal para esta época do ano, mas agora nos próximos dias, elevação da temperatura. No próximo período, entre 5 e 9 de dezembro, mais uma vez, chuvas mais intensas concentradas sobre o Paraná, com volumes aí variando de 30 a 50 milímetros. Também chove forte em algumas áreas do nordeste catarinense. E no Rio Grande do Sul, apesar da previsão de chuva,
é uma chuva mais isolada e com baixo acumulado. Então, dezembro começa com chuvas mais isoladas no Rio Grande do Sul e risco de temporais maior sobre o estado do Paraná. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Tá certo, Nadiara, obrigado pela participação. E olha, hoje nós estamos tendo bastante participação da região nordeste do país. Toda segunda-feira a participação do público é maior e hoje nós temos muita gente do Nordeste participando. E olha só, há pouco nós tivemos a participação de um telespectador que perguntava a respeito das condições climáticas. Ele que está para o cultivo de milho, né, está esperando as melhores condições para o cultivo de milho no estado da Bahia. E o Ricardo, ele perguntava se esse é o momento para plantar. E eu vou falar o seguinte para você, Ricardo. Ele falou que teve 2 chuvas boas, depois teve uma estiagem. A Nadiara Pereira, na segunda participação dela hoje, ela trouxe exatamente os destaques para a Bahia e Nordeste. Então você vai fazer o seguinte, você vai acessar o nosso blog, está aí o endereço na tela, e lá você vai encontrar, logo depois que acabar essa edição ao vivo, você vai encontrar lá as informações da previsão do tempo da Nadiara Pereira, falando a respeito da região, dando para você os fundamentos e as informações necessárias para que você tenha a sua estratégia de cultivo ou não para a sua área de produção. E aproveitando aqui, eu também mando um abraço para o pessoal que está nos acompanhando no Rio Grande do Norte. O Fábio, do interior do Rio Grande do Norte, mandou aqui um comentário para nós. Ele vai arrendar uma propriedade num vale onde ainda há água e na região dele e vai cultivar sorgo irrigado por gotejamento para cria de garrotes e venda de ração para outros criadores, tá certo? Obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. E por aqui nós vamos para um breve intervalo e na volta você vai acompanhar que amanhã tem 2 novos leilões para o café. E olha, o SBA Fazendas coloca à venda mais uma propriedade rural localizada em Prata, interior de Minas Gerais. Essa propriedade que tem vocação para diversas culturas, como cana-de-açúcar, produção de milho, soja, entre outros produtos. Se você ficou interessado, veja mais informações da reportagem de Carlos Dog. É com você, Dog. Pois é, estamos aí com mais uma fazenda no SBA Fazendas. Agora trata-se de uma fazenda de particular que está à venda. Esta fazenda agora é a Fazenda São Lourenço. A Fazenda São Lourenço ela tem 162,77 hectares e ela fica no município do Prata. Prata é uma cidade de 27 mil habitantes, aproximadamente, que fica aqui no Triângulo Mineiro. E essa propriedade é uma propriedade interessante porque ela já tem uma plantação de eucalipto. Ou seja, são 120 hectares, de 162, 120 hectares estão plantados de eucalipto. E esse eucalipto já está com 7 anos, ou seja, já está na hora de ser colhido, né? Então, quer dizer, a pessoa que tiver o interesse em adquirir essa propriedade já leva aí 120 hectares de eucalipto. A cidade do Prata ela é muito vocacionada para o agronegócio, o município de maneira geral, né? Então, ali se destaca muito atualmente a questão do eucalipto, a borracha também, né? Ou seja, hoje você tem muitas fazendas, muitas propriedades ali com seringueiras plantadas, mas a cidade ela é muito conhecida, o município é muito conhecido pela produção de leite. Inclusive, é conhecida aqui no estado de Minas Gerais como a capital do leite. E a cidade do Prata, o município, ele fica localizado numa região estrategicamente muito boa para os grandes centros de consumo. Fica próximo da cidade de Uberaba, fica próximo da cidade de Uberlândia. No estado de São Paulo, fica próximo da cidade de São José do Rio Preto, uma cidade muito progressista. Enfim, essa propriedade, para se ter acesso a ela, você vai a partir da BR-153, que também é uma importante rodovia para escoamento da produção, tá certo? Então está aí essa oportunidade, nós estivemos lá, nós vimos de perto, a gente sabe que a região é uma região muito promissora, as terras são muito bem avaliadas, são terras que têm um preço muito bom, ou seja, o mercado imobiliário rural é muito forte nessa região. Outra coisa importante que eu gostaria de destacar dessa propriedade, da Fazenda São Lourenço, é que ela fica junto a uma comunidade chamada Três Barras. E essa comunidade, ela é uma comunidade muito forte,
porque ela tem um respaldo, ela tem um investimento da prefeitura da cidade do Prata muito grande. Então, para se ter uma ideia, ali na comunidade tem escola, né? Tem posto de saúde, que eu achei muito interessante, tem uma infraestrutura de lazer ali para os residentes, né, para as fazendas, o pessoal das fazendas ali perto, como quadra esportiva, por exemplo, e tem um pequeno comércio. Enfim, fica aproximadamente 50 quilômetros da sede do município, que é a cidade do Prata, e é uma propriedade que está à venda num preço muito interessante. Está lá hoje plantado eucalipto, 7 anos, como eu falei para vocês. Mas, depois que colher esse eucalipto, ela serve tranquilamente para se fazer um confinamento, porque também a pecuária é muito forte nessa região, como a pecuária de leite também. Outro destaque que eu queria dar para o município. O município hoje é sede de uma importante indústria de lápis, né? E essa indústria, obviamente, ela utiliza muito da matéria-prima, que é o eucalipto, para a produção dos seus produtos. Enfim, é uma cidade muito boa, um município muito interessante, vocacionado para o agronegócio, e a propriedade, a Fazenda São Lourenço, está numa localização realmente privilegiada mesmo. Vale a pena conferir. Mais informações sobre essa propriedade, vocês podem acessar o www.sba1.com/fazendas. Lá tem todas as informações da Fazenda São Lourenço, assim como o VT que nós fizemos apresentando esta propriedade, tá bom? Então são essas informações, estará à disposição para conhecimento. Aqueles que estiverem interessados lá também tem o telefone, podem ligar e podem inclusive fazer uma visita, né? Porque a melhor coisa é lá fazer uma visita e ver efetivamente como é que é. Quem mora, por exemplo, no estado de São Paulo, tem o acesso pela rodovia, ou pode-se pegar um avião, descer tanto em Uberaba quanto em Uberlândia, que fica bem próximo da propriedade, ok? Então, mais informações, www.sba1.com/fazendas, ok? Eram essas informações que eu tinha no momento. Um abraço. Por falar em Minas Gerais, trazendo informações a respeito do mercado do café por lá, vem com uma expectativa de poucos negócios. É normal nessa época do ano diminuir, tem uma diminuição no volume de negócios, pelo menos até começar janeiro. Além disso, os valores não estão muito interessantes, apesar de ter uma média que até melhorou na última sexta-feira, média de valores para o sul de Minas Gerais. Ainda assim, os valores estão aquém daquilo que o produtor precisa para trazer remuneração em uma temporada em que teve custos de produção muito elevados. Além disso, as floradas, aí uma informação até positiva, as floradas de café, elas vêm numa situação um pouco melhor nesse ano de 2015. Isso acontece porque as chuvas estão ocorrendo na região sudeste do país. Aliás, os últimos dias foram marcados por chuvas mais fortes em São Paulo, Minas Gerais também, e mesmo no estado do Rio de Janeiro também choveu com uma frequência maior. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que fica essa situação da previsão do tempo para as próximas semanas nas áreas produtoras de café. Ela está aqui conosco mais uma vez. Nadiara, como é que fica a previsão? Tem previsão de bastante chuva para as principais áreas produtoras de café do Sudeste e também Norte do Paraná. As condições agora de umidade melhoraram, principalmente Espírito Santo, Zona da Mata de Minas, também partes de São Paulo. Então agora as lavouras de café devem se desenvolver bem aí nesses próximos períodos. Tem previsão neste período, inclusive, de altos volumes de água sobre o interior de Minas Gerais, sul do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. Só nesta semana pode chover mais de 100 milímetros nestas áreas. Esse excesso de água traz problemas para algumas áreas produtoras e também para a região do Vale do Rio Doce, mas por outro lado deve manter as boas condições de umidade aí nas lavouras de café, também aqui do sul de Minas e do Rio e também do estado de São Paulo, onde deve chover de forma generalizada aí com volumes acima de 30 milímetros nestas áreas. No Paraná, previsão aí para altos volumes também, principalmente no norte do estado, onde algumas áreas podem receber mais de 70 milímetros nesses próximos 5 dias.
No próximo período, previsão ainda de chuva generalizada, deve chover bem no sudeste, inclusive a chuva chega até o norte mineiro e norte do Espírito Santo, que eram as regiões mais secas. Nesta área deve chover de 50 a 70 milímetros entre os dias 5 e 9 de dezembro. No restante da região sudeste, também chuva generalizada, volumes acima de 50 milímetros no sul de Minas e também no estado de São Paulo, e ainda chove também em todo o estado do Paraná. Até pelo menos o dia 14 agora do mês de dezembro, então essa primeira quinzena do mês de dezembro, serão marcados aí por chuvas bem volumosas sobre o sudeste, chuvas frequentes e generalizadas sobre todos os estados da região, e também segue chovendo sobre o Paraná. Mais uma vez, maiores volumes de água concentrados em áreas produtoras de Minas Gerais. Esse mês deve ser marcado aí por chuvas acima da média em algumas áreas do sudeste, principalmente São Paulo, sul e algumas áreas entre o centro e leste mineiro. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã a gente está de volta com mais previsão do tempo no Agricultura BR. Até lá! Até lá, Natiara Pereira, obrigado pela participação. Por aqui você confere cotações para o café. Ainda falando sobre o mercado do café, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, realiza amanhã, dia 1º de dezembro, mais 2 leilões para o mercado do café por meio dos avisos 213 e 214. A quantidade total a ser ofertada é de 6.016 toneladas do produto. O café encontra-se ensacado e pode ser vistoriado nos locais de armazenagem, porém não é permitida a retirada de amostra. A entrega vai ocorrer nas condições em que o produto se encontra. Os leilões vão ocorrer na modalidade Viva Voz por meio do sistema eletrônico de comercialização da Conab em Brasília, na capital federal. Por aqui a gente acompanha agora no mercado físico brasileiro mais cotações para o mercado do café, dessa vez lá no estado do Paraná. Mercado do milho volta a ser destaque aqui no Agricultura BR, pegando um histórico apenas do dia de hoje. Milho vinha com oscilações no mais curto prazo, posições inclusive na abertura do dia mais para o campo negativo. Na abertura do Agricultura BR, mais precisamente no segundo bloco, lá pelo meio-dia e 20 no horário de Brasília, essas posições já vinham em alta e há poucos minutos continuava assim. Vamos saber como é que estão os negócios. As posições continuam subindo. Posição de dezembro mantém uma certa estabilidade, 1 cento de dólar abaixo do valor mais alto negociado no dia a $3,62 por bushel, alta de 0,69%, agora perdeu um pouco. Posição de março a $3,70 mais 25 por bushel, uma alta de 0,81%, é o valor mais alto negociado hoje. Maio, $3,76 mais 25 por bushel, alta de 0,87%, pode-se dizer também que é o valor mais alto negociado nesta segunda-feira. E julho vem com negócios a $3,81 mais 50 por bushel, alta de 0,79%. As posições com milho reagem no mais curto prazo e agora vem com altas em torno de 0,8%. Olha, o plantio direto na palha é uma boa alternativa para o produtor nesses tempos de El Niño. A gente vai agora acompanhar uma reportagem com Miriam Valadares, que foi até uma propriedade no interior aqui do estado mato-grossense, ver uma propriedade onde vem conseguindo ganhos bastante positivos com o plantio direto da palha, e você observa agora. Esta é uma das propriedades do seu Valmor Fornari, que fica em Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul. Por aqui, a semeadura da soja já foi concluída. Agora o momento é de desenvolvimento da lavoura. O agricultor que adota o plantio direto ressalta as vantagens do sistema, que ajuda a amenizar os efeitos do clima.
falo uma cobertura, é um cobertor, porque ela tanto serve para uma estiagem grande, como uma tromba d'água, uma chuva muito forte, né? Ela se der uma tromba d'água muito forte, uma chuva muito forte, você não vai ter erosões. Se der uma estiagem muito forte, você tem a cobertura que ela te mantém a umidade por muito mais tempo. Outra vantagem do plantio direto é em relação à redução na temperatura do solo. No auxílio quanto às melhores tecnologias, o seu Valmor conta com o apoio da equipe da Fundação Chapadão, que fica a pouco mais de 50 quilômetros da propriedade, no município de Chapadão do Sul. Nós fomos até lá conversar com o pesquisador para saber em quanto tempo a falta de chuva atrasou o plantio da leguminosa em outras propriedades. Atrasou-se aí de 20 a 30 dias, né, do início programado, principalmente para aqueles produtores que iriam plantar, que vão plantar safrinha, né, ficou comprometida um pouco esse potencial produtivo, principalmente do algodão safrinha e do milho safrinha. É o caso da propriedade do produtor rural Paulo César Matsumoto. O atraso na semeadura da soja deve comprometer o plantio do algodão. O clima foi diferente do que a gente tem acostumado, da média da região. Ano passado também foi um pouco atípico e esse foi mais ainda, né? Nós acabamos atrasando um pouco o plantio, acabamos estendendo um pouco mais a janela de plantio, porque o interessante aqui na região que nós estamos aqui, a melhor janela de plantio para nossas áreas é em torno do dia 12 de outubro ao final de outubro, ao seu dia 27 de outubro. E com esse atraso do plantio, nós vamos atrasar o safrinha. Principalmente o algodão também, a gente que plantamos também algodão safrinha, a janela também do algodão na nossa região não podemos passar do dia 20 de janeiro. Então é uma janela bem apertada, onde a gente tem que acabar forçando um pouco mais esse plantio com material precoce. E por aqui é hora, antes dos minutinhos finais daqui do término dessa segunda edição, a gente acompanha a movimentação no mercado futuro da soja. Vamos saber como é que estão os negócios, as posições vêm em alta há poucos minutos. Vamos saber agora como é que elas vêm. Segue a alta, não tem muita alteração para o mercado da soja na Bolsa de Chicago. Posição de janeiro vem com alta de 0,77% a 8 dólares 79 centes mais 75 por bushel, com quase cerca de 1 cento de dólar abaixo do valor mais alto negociado hoje. Março a 8 dólares 81 centes mais 75 por bushel, alta de 0,71%. Maio a 8 dólares 88 centes por bushel, alta de 0,70%. Essa é a maior valor negociado para essa posição. E julho 8 dólares 93 centes mais 75 por bushel, uma alta de 0,64% para a soja em Chicago, formador de valor aqui no Brasil para a saca de soja. O outro é o dólar, e o dólar tem dado uma situação, pelo menos uma expectativa um pouco melhor para o sojicultor brasileiro desde sexta-feira, quando subiu com um pouco mais de expressão. Vamos ver como é que está a moeda norte-americana, que segue em alta hoje, agora com uma alta de 1,20%, alta expressiva para a moeda norte-americana, 1,22% agora, que vem sendo negociada a 3 dólares 87 centes mais 3. Assim vem sendo negociado o dólar, mais de R$ 3,87, portanto, traz uma expectativa um pouco melhor, ele que vinha sendo negociado abaixo daquela marca de R$ 3,80, pelo menos na última semana, na última sexta-feira, reagiu e hoje vem pelo segundo dia consecutivo com alta forte. Um dos motivos que faz o dólar subir um pouco mais, não só no Brasil, é a relação com o Banco Central norte-americano, que pode começar a subir a sua taxa de juros, ainda que gradualmente, nesse próximo mês de dezembro, que começa amanhã. Por aqui é hora de conferir mais cotação de mercado, dessa vez para a soja.
Nesta edição de segunda-feira, você acompanha agora com a gente os destaques que foram hoje aqui do Agricultura BR. Bom, um deles é uma da Associação Nacional dos Produtores de Cereais, em linha com a Conab, aponta para o próximo ano um aumento nas exportações de soja na ordem de pelo menos 5 milhões de toneladas. E também falando em grãos, a Câmara Setorial de Milho pede aumento das exportações. E olha, um fator, por conta das chuvas na região centro-sul do país, um pouco mais intensas, atrapalham os trabalhos de campo com cana-de-açúcar, seja na colheita ou na moagem. Já para a pecuária de corte, essas chuvas vêm possibilitando um maior aumento na movimentação de reposição. Bom, a Agricultura BR vai ficando por aqui. A gente lembra que você pode acessar essa edição logo depois que acabar, terminar aqui no ao vivo no canal do Boi. Ela continua com outras informações lá no nosso blog, o blog da Agricultura BR. Você acessa acessando o nosso portal e você vai encontrar esse e também todas as outras segundas edições gravadas lá no portal do YouTube. Isso mesmo, e hoje nós vamos ficando por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente volta na terceira edição com muito mais informação. Bom, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.